crise de refugiados, recessão, conflitos internos, uma pandemia e uma guerra. Todos esses são motivos que estão levando o continente europeu a viver um dos momentos mais complicados de sua história, sendo que alguns especialistas até já falam em colapso da Europa, antes conhecida por ser o berço da civilização, por estar à frente dos outros continentes e por abrigar nações milenares que sempre estiveram entre os gigantes da economia mundial. A Europa de 2022 definitivamente já não é a mesma de antigamente. Neste vídeo, vamos investigar quais foram os motivos que levaram o continente europeu à situação que vivencia nos dias atuais. Qual é a previsão para os próximos anos e se realmente vão se confirmar algumas teorias mais extremistas que afirmam que o colapso da Europa está se aproximando. Em 2015, cerca de 1 milhão de pessoas adentraram o território europeu. Embora intensificado por levas de sírios que fugiam da guerra em seu país, também havia na ocasião muitos imigrantes fugindo da fome e da pobreza, sobretudo advindos de países africanos. Esse fluxo migratório arrefeceu-se nos anos posteriores por conta de uma série de medidas adotadas pelos países do bloco europeu. Mesmo assim, a Europa não estava preparada para receber tantas pessoas em seu território, e isso iniciou um movimento de crise que foi se agravando com o passar do tempo. Na sequência, a crise desencadeada pela pandemia no continente europeu também foi bastante acentuada. Estimativas dizem que o volume de negócios das empresas da zona do euro caíram até 25% durante o pico da crise, entre os anos de 2020 e 2021, segundo a Agência de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Em fins de 2020, o Produto Interno Bruto dos 19 países que usam o euro caiu 0,7% na comparação com o trimestre anterior, registrando queda de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esperava-se que o crescimento acelerasse no verão de 2022, à medida que os casos de coronavírus diminuíssem e as obstruções arrefecessem, mas a recuperação está sendo lenta. Assim, a previsão de crescimento para 2022, que estava estimada em 5,1%, foi diminuída em 1,4 ponto percentual e ficou em 3,7%. Ao mesmo tempo, o IFO, Instituto de Pesquisa Econômica, que mede os números na Europa e está sediado em Munique, declarou no início deste ano que esperava que a inflação aumentasse 3,1% em 2021 e 3,3% em 2022, taxas que excedem em muito a meta do Banco Central Europeu BCE, que é de 2%. De fato, estas estimativas vêm sendo confirmadas e até superadas de forma que os especialistas já não esperam que os preços ao consumidor voltem ao normal antes de 2023 ou 2024. Para completar, já no início de 2022, os indicadores apontavam que as empresas da zona do euro enfrentariam pressões de aumento nos preços dos insumos devido ao desabastecimento e pressões de queda dos preços de venda devido ao choque de demanda e também por causa do início do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Mais recentemente, no dia 5 de setembro, os preços do gás na Europa subiram, os preços das ações caíram e o euro despencou, depois que a Rússia parou de bombear gás para a Europa por meio de uma importante rota de abastecimento, enviando uma espécie de novo tsunami para a economia da União Europeia, que ainda não se recuperou da pandemia. Agora, segundo a revista Forbes, os governos dos países que integram a União Europeia estão correndo com pacotes de bilhões de dólares para evitar que as empresas de energia sejam esmagadas por uma crise de liquidez e para proteger as famílias de contas crescentes, depois que a estatal russa Gazprom disse que iria parar de bombear gás através do gasoduto Nord Stream 1 devido a uma falha. Mesmo assim, os preços do gás no continente dispararam em até 30%, alimentando temores de escassez e reforçando as expectativas de uma recessão e um inverno duro, à medida que empresas e famílias são atingidas pelos preços altíssimos da energia. Com tudo isso acontecendo, parece que as previsões de um colapso do continente europeu
vão se tornando cada dia mais uma realidade. Como se não bastasse, os países que integram a zona do euro estão vivendo o período de maior inflação de toda a sua história. A crise, que já vinha se anunciando há alguns anos, agora se intensificou e impulsionou as discussões do BCE, que está promovendo a elevação dos juros dentro do bloco. Para a presidente do BCE, Christine Lagarde, a elevação dos juros que vem acontecendo desde julho é vista como necessária para evitar que o repique temporário de inflação se consolide e também para conter novas altas das expectativas que colocam os índices de preço acima da meta estabelecida pelo BCE. Lagarde disse ainda que a estratégia é uma forma de domar a contaminação do aumento dos preços da energia sobre outros bens. Mas especialistas no assunto destacam que a decisão pela alta esbarra na possibilidade de limitar o crescimento das economias mais frágeis que integram o continente europeu. Bruna Centeno, economista do Blue Tree Investimentos, explica que a elevação dos juros na Europa já está precificada e diz que a situação mais complicada deve ser enfrentada pelos países com maiores fragilidades econômicas, como é o caso da Itália e da Espanha. Diante do cenário de crise instalada, em maio de 2022, o debate já apontava para uma sequência de aumentos dos juros a partir do mês de julho. Na ata da última reunião do BCE, já era apontada a necessidade de segurar a alta de 7,4% dos preços no acumulado dos 12 meses encerrados em abril. Porém, novamente segundo a revista Forbes, mesmo que a elevação dos preços tenha causado algum alívio nas pressões sobre os preços, de acordo com as sondagens, eles permaneceram altos e o Banco Central Europeu está sob pressão, com a inflação em mais de 4 vezes de sua meta anual de 2%, tendo atingido um recorde de 9,1% em agosto. Com tudo isso, a zona do euro está entrando em recessão, com pesquisas mostrando um aprofundamento da crise do custo de vida na Europa e uma perspectiva sombria que mantém os consumidores cautelosos com os gastos. No dia 5 de setembro de 2022, o euro atingiu mínimos não vistos desde 2002, chegando ao piso de 0,98 centavos de dólar, e permanece nesse patamar desde então, já que os investidores continuam monitorando ansiosamente os desenvolvimentos na crise do gás na Europa. Enquanto a Europa caminha para o colapso e os economistas procuram uma solução para salvar o continente, desde que seria um triste destino. A solução, segundo apontam alguns especialistas, pelo menos para que a crise energética causada pelos cortes russos no abastecimento de gás, pode vir justamente de dois de seus países mais pobres, Portugal e Espanha. Por anos, esses dois países da Península Ibérica estiveram desconectados dos gasodutos que abastecem a maior parte da Europa. Logo, Portugal e Espanha foram forçados a investir maciçamente em fontes renováveis de energia, como a eólica e a solar, e também criaram sistemas para importar gás do norte e do oeste da África dos Estados Unidos ou de outros lugares. Nesse contexto, a possibilidade de usar Portugal e Espanha como porta de entrada para mais gás comprado pela Europa ganha a atenção. Esse gás natural liquefeito era mais caro que o tipo importado da Rússia antes do conflito. Mas diante do risco de Moscou cortar por completo as entregas, os países europeus agora podem transformar o que era uma desvantagem em um ponto positivo para, se não resolver a grande questão do colapso europeu, pelo menos abrandá-lo. E você, acredita que a Europa conseguirá encontrar uma saída para evitar o colapso? Ou acha que a crise é definitiva e o continente irá mergulhar em anos de recessão? Deixe seu comentário. Queremos saber a sua opinião. Não esqueça também de deixar um like e se inscrever no canal para receber sempre nossos conteúdos atualizados. Até o próximo!